Maravilha, né, meus irmãos? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Agradecer esse pastorzão aí, que é ele que fala lá atrás, né? Aleluia. E aí eu louvo a Deus pelo privilégio, né? Eu estava vindo para cá, encontrei uma abençoada também, aí já trazendo algo até da parte do tema aqui, né? O privilégio de nessa manhã o papai soprar o fôlego de vida. Aleluia. Poder acordar, né? Estamos aqui reunidos nesse momento, famílias choram, família reconhecendo corpos, família se preparando para um presídio, para um hospital, e nós não somos melhores, né? Então é aproveitar, é remir o tempo. Quando o irmão começou a chamar aqui, veio na minha mente, cara, quantos gols eu fiz e dava soco no ar. Não dava um glória para Jesus. Eu estava já pensando aqui, pastorzão, né? Mateus capítulo 7. Mas, Senhor, eu estava lá, Senhor. Fui o preletor. Aleluia. Eu estava lá naquele domingo. E depois eu fui evangelizar. Estava no culto à noite. Irmão, que tristeza vai ser naquele dia eu não ouvir Jesus o meu nome chamar. Então, irmão, é privilégio nessa manhã, e tudo que já foi tratado aqui é para que eu e você venha despertar, porque não vai subir de qualquer maneira. Nós estamos falando de vida eterna, nós estamos falando de vida com Deus. À medida que o culto, né, ia acontecendo aqui, eu lembrei uma vez numa congregação, Deus derramou, igual fez aqui e está fazendo. E aí eu maravilhado, pastor, aquele dia eu achei que eu ia ser arrebatado, tamanho a presença do Espírito Santo. E aí depois da bênção apostólica, eu fui para casa, eu passei por várias pessoas. E aí eu cheguei em casa, o culto foi tão gostoso, Deus tratou comigo de uma maneira especial, que eu ajoelhei e falei, Pai, obrigado, que culto. Aí ele falou assim no meu coração, mas eu te enchi para quê? Você passou por várias pessoas, nenhuma paz do Senhor tu deu. Tu não falou do meu amor, da minha graça, das misericórdias. Eu enchi, transbordei, e você passou e não liberou uma palavra de esperança, de fé. Então, irmão, aleluia, é privilégio. E aí, como foi falado aqui, eu amo essa passagem aqui de Romanos 12, porque quando eu tive um verdadeiro encontro com Deus, eu falei, eu quero isso para mim. Eu quero viver dessa, porque eu sou nascido e criado no lar cristão. Sou da Assembleia de Deus no Leblon, aqui do lado, onde começou no lado dos meus avós. Minha mãe aceitou a Jesus com 10 anos de idade, era membro número 1. Olha o privilégio. Aí a congregação ali na Rocinha, ao qual eu estou, né? Daqui a pouco o pai tira, bota outro, que é a obra dele. Ela me levava lá em consagração. E hoje, por misericórdia e graça, tem 9 anos, estamos ali, para honra e glória do Eterno. Então, essa carta aqui, esse livro de Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vem destrinchando para mim e para você, como já foi desde o início do culto aqui, que não é pelas obras, que não é mérito, que não é merecimento, não é eloquência, não é cantar bem, não é tocar bem, não, é a graça do Eterno, é as misericórdias. E eu perguntei uma vez, quando eu meditei, aleluia, em Lamentações 3:22, eu falei, pai, por que o senhor botou misericórdias no plural? Ele falou assim, porque você me vendeu mais do que Judas. E já teve implicação que eu meti o pau no Judas. Judas ainda foi 30 moedinhas, tu vendia por qualquer coisa. Porque tu me negou mais do que Pedro. Mas as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Essas misericórdias não têm fim, é nova a cada manhã. E aí, nesse texto de Romanos 12, meu pastor, o Espírito Santo ainda me fez lembrar do samaritano. Porque
os três olharam, né? Como é que era mesmo, pastor? Me ajuda aí. Quem passou primeiro? Tem uns camaradas que falam aí, me ajuda a pregar. Hoje eu vou fazer isso. Eu estou em casa, aí me ajuda a pregar, me ajuda a pregar. Passou o sacerdote, aí olhou. O texto ainda fala que os camaradas passou de largo. Passou o levita, olhou. E o texto ele não especifica, mas eu creio que estavam vindo de um culto desse abençoado. Imagina, eu saio de um culto desse, estou indo para a maior comunidade da América Latina. Pô, vou passar largo quando olhar? Porque está entendendo que os três olharam, pastor? O problema não é olhar. O problema é qual vai ser a minha atitude depois que eu ver. Qual tem sido a minha e a tua atitude depois que eu olho para aquele necessitado? Depois que eu olho para aquele onde na camisa está amar, acolher, ensinar, discipular e servir. Porque os três olharam. O sacerdote olhou, o levita olhou. Então, não é o olhar, é o que eu faço depois que eu olhar, depois que eu vejo. Então, o texto, o apóstolo Paulo, ele pede para mim e para você que a gente se entregue. Está entendendo? Nessa manhã, a gente não veio aqui receber nada não, a gente veio aqui se entregar. Aleluia. A gente veio aqui para tomar uma posição ao qual o Pai já tem falado comigo e contigo. E eu ainda estou, não, calma. Está entendendo? Então o texto ele já começa: rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias, independente que é compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então, esse primeiro versículo aqui, ele já nos traz a um despertamento e confronta, irmão. Porque essa palavra nessa manhã é para confrontar comigo e contigo. Porque do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo vem mostrando para mim e para você que não é merecimento, é essa graça. Aonde a Bíblia fala que eu e você outrora nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos condenados à morte. E o Salmo 139 ele ainda diz que ele sonda o deitar, o levantar, o caminhar. Se for no céu, se for na profundeza, ele está, irmão. Não tem como fugir do eterno. Só que o que me deixa maravilhado, e eu sempre repito quando venho aqui, é que o papai nos conhece por dentro. Eu estava até com um sapatinho marrom. Eu falei, ele vai botar um tênisinho branco. Eu ia botar uma camisa de malha também. Mas o pastorzão falou, você está meio batista. Eu falei, meio não, já tem metade já. Esse negócio aí. Aleluia. Mas é um privilégio, irmão, porque eu falei, pai, eu vou lá porque eu quero me apresentar a ti. Aleluia. Então, irmão, eu lembro de um treinador no período meu ali da seleção de futebol de areia, aquelas viagens, aquelas coisas todas, e ele no treino ele falava para mim assim, ó, se apresenta e dá o teu melhor. Lá no circular, imagina aquele que nessa manhã soprou o fôlego de vida na minha e na tua narina. Enquanto você está aqui, ele cuida do teu lar, ele cuida da tua casa. Enquanto você ora, adora, ele cura no Miguel Couto. Ele liberta do tráfico, do homossexualismo, do adultério, do álcool. É por quê? Porque você se apresentou. Aleluia, eis-me aqui. Porque tem pessoas nesse momento que está tão fragilizada que nem orar consegue. E é a tua oração. Aleluia, é você assentar no teu coração nessa manhã, porque irmão, até o desejo de vir aqui nessa manhã é Ele que colocou, Ele é que deu. Por isso que Filipenses fala que é o Pai que opera em mim a você, tanto querer quanto efetuar. Então é privilégio, porque muitos queriam entrar por essas portas e não conseguem. Então o Pai nos traz a esse despertamento nessa manhã, porque, aleluia, é oferecer a própria vida. A abençoada falou aqui do apóstolo Paulo. O camarada só conhecia a letra. Quando ele cai com... Eu fico imaginando, aleluia, Deus falou, não vai nem adiantar o pastorzão Wagner com aquele amor todo, porque Paulo se
brota, né? Tem uns camaradas assim, acha que é dono da igreja, né? Quando eu cheguei aqui, o carinho dessa igreja comigo, eu falei, pai, que rei, e agora? Ainda bem que é do alto, né? Quando vem do alto, tu relaxa, aleluia, muito abraço, muito amor, muito carinho. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, e que eu e você, nós juntos, como igreja, possamos nos apresentar a esse chamado, irmão. Porque nós não vamos ser julgados por 2 horas aqui, não. Nós vamos ser... Será que eu tenho pastoreado o meu lar? A minha filha está com 24 e no momento não quer. Esses dias falou para mim que sou eu com a vinda. Eu falei, que maravilha, filha. E aí, tu estava onde? Esse negócio aí da vinda. Ela falou, não, calma, pai. Eu falei, calma. Às vezes ela acorda, eu estou orando lá no quarto, ela fala, não ora aqui não. Não fico orando aqui não. Eu falei, ela está gostando, né? Dessas indas e vindas. Mas já o pai vai dar o basta. Né? Aleluia, porque tem promessa. Eu lembro da minha mãe, ela me olhava no mundo, aquele coraçãozinho duro, não dando crédito a essa palavra que tem sido pregada de domingo a domingo, e ela falou, eu já pedi ao pai que eu só não aceito perder para o diabo, mas como tu vai voltar, é escolha. Eu voltei todo arrebentado, quebradinho, mas voltei, graças a Deus deu tempo. Então, aleluia, se nós formos pegar cada testemunho aqui, meu irmão, que maravilha. E o que eu tenho feito? O que darei ao Senhor? Eu meditei nesse versículo pela primeira vez, eu falei, o que eu vou dar para o pai? Né? Quando eu venho aqui, ainda mais no aniversário do pastor, fica até constante, eu nem trago nada, porque, né, o camarada tem tudo. Até o presentinho que os jovens me deram, veio numa caixinha lá, eu dou num saco plástico. Já aprendi, aleluia, é o melhor. Dá o teu melhor. Melhor, porque tem como esconder do rei? Não. Adianta aquele tipinho? Foi igual a última vez que eu estive aqui. Jesus olha, vê a figueira cheia de folha. Ele com fome, tem folha, tem fruto. Chegou lá, não tinha. E o texto já falava para mim, para você, que não era tempo de dar fruto. Então vai ter hora que o pau vai estar quebrando para mim e para você. Nós vamos chegar aqui rastejando, nós vamos chegar. Rastejando, nós vamos oferecer o nosso melhor. Aquele que é digno de honra, de glória, de poder, de adoração. Então, os versículos eu até separei aqui, porque o 1 e o 2 é consagração. E o principal, irmão, mente renovada. Anos de igreja e não renova a mente. Anos de igreja cheio de mimimi. Esses dias lá, a abençoada, ela falou para mim assim, pastor, o diabo está furioso. Eu falei, não só furioso, como quer matar, roubar e destruir. Mas o diabo está furioso, lógico. Para ele não tem mais jeito. Está chegando a hora, mas também não é tempo de eu e você relaxarmos, não, meu irmão. Então o versículo 2, quando fala, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é o Pai já trazendo a mim e a você, que eu e você somos santos. Sede santo porque eu sou santo. É separar, você não vai abandonar. Eu tenho amigos no mundo. De vez em quando eu tenho ido a presídio, mês que vem estou voltando lá para os ribeirinhos. Tu não vai deixar de falar, pelo contrário. Deus não veio para os doentes, para os fracos. Eu já falei isso aqui uma vez. O pai de santo que eu tenho amigo lá, ele falou, Benjamin, por que vocês da igreja não me dão a paz do Senhor? Eu falei, me dá um abraço aqui. A paz do Senhor Jesus. Aí ele falou, só porque eu sou espírita? Eu falei, não, porque eu também sou. Só que o meu é o Espírito Santo, né? Eu também sou espírita. Porque na carne a gente já sabe que crente carnal. Não, eu falei para ele, irmão, também sou espírita. Só que o meu é o Espírito Santo. E quando ele chega, quem está tem que sair. Porque ele é o Todo-Poderoso. Então, quando eu meditei o que
quero você. Eu quero você. Eu quero morar dentro de você. Eu quero relacionamento, eu quero comunhão. E quantas das vezes eu fiz igual o casal lá no Jardim do Éden? Porque desobedeceram, mas na virada do dia o pai compareceu. Porque relacionamento, irmão, é isso que o inimigo tem tentado roubar. O nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que eu preciso me apresentar. Apresentai-vos a Deus. Quando eu me apresento, quando eu me entrego, tem perdão. Quando eu me entrego, quando eu me apresento, tem cura, tem comunhão, tem restauração, tem renovo, tem batismo, renúncia. Então, aleluia, ele falou, eu quero você, eu quero morar dentro de você, eu tenho uma obra linda na tua vida. Aí eu comecei a entender, eu já comentei aqui também, eu aceitei a Jesus em 2003, estava no auge ali, mas eu já não aguentava mais, porque tinha um vazio, que nada preenchia. Mas eu só vim aqui também para barganhar? Não, se apresenta, irmão. O Salmo 91, quando ele diz aquele, então não é todos, aquele que habita. Habitar não é visitar, não. Habitar, aleluia, é o Pai, está dentro de mim, dentro de você, entranhado, aleluia, e aí você vai entender. Agora, a minha e a tua mente é o campo de batalha. O campo de batalha é a mente. E eu e você não temos como impedir o que vem, mas eu posso combater. Então combata, aleluia. E quando eu me apresento, como diz aqui o capítulo 1, com um coração puro, contrito, está entendendo? É um coração puro. Nessa manhã agora, o Pai está sondando mente e coração, porque o Evangelho não é para todos, era para ser, porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Ele não faz acepção. Só que devido à incredulidade, devido à desobediência, tem um versículozinho aqui que diz que é para aquele que crê. Por isso que Jesus falou, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê. Então é necessário crer. Aquele que não crê, eu não tenho nem como falar com ele não crê. Então é para aquele que crê, irmão. A Bíblia é extraordinária. Esses versículos aqui vem falando, eu até marquei aqui, consagração e a mente renovada. Depois o Pai vem falando de dons e unidade da igreja. Porque a Bíblia fala que é na união que Deus ordena a bênção. E aí a gente traz à memória Atos 2. Por que no final estava lá? Todo dia Deus acrescentava quem havia de salvar. Por quê? Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão. É essa união que eu vejo aqui quando eu tenho o privilégio e a oportunidade de vir. É esses abraços aqui que eu recebo, é essas orações, mas é necessário também um posicionamento, irmão. Porque não há mais tempo a perder. Nós estamos falando de vida com Deus. Vida com Deus. E é para aquele que crê. Deus quer libertar. Deus quer transformar. Deus quer curar mente, coração. É como um bálsamo. E nessa manhã você não pode sair daqui sem a tua mente estar renovada. Porque o próprio versículo, e não vos conformeis, eu falo para a congregação, Pai, não sou eu que acrescento as almas, mas eu não posso me conformar de passar um tempinho, uma alma não entrar ali e aceitar Jesus. Olha a responsabilidade minha e tua, porque a união, é comunhão, é o Espírito Santo que convence. Ele vai levar numa igreja cheia de confusão? Ele vai levar numa igreja de divisão? Ele vai levar numa igreja do ego? Não, porque o microfone não fica comigo. Não, porque eu não prego. Não, irmão, não. Já foi falado aqui, e esse capítulo 12 traz a mim e a você um despertamento, porque também fala de corpo. E nós somos o corpo. Agora, quem é o cabeça? Quem é o
alicerce? Quem é que tem todo o poder? Quem é que tira, que coloca, que abate, que dá vida, que tira a vida? Quem é que é o caminho, a verdade, a vida? É a água que lava, é o pão que desce do céu, é o bom pastor que não desistiu de mim, de você. Ele é a ressurreição e a vida, é a videira, enxertou a mim e a você. Então nessa manhã, se apresenta. Apresentai-vos a Deus. E eu não posso me conformar. O coração sangra, porque daqui a pouco tem evangelismo. Tu passa lá, não é adolescente não, tu vê criança com rádio. Mas aí cadê a igreja? Para anunciar, ó, você precisa se apresentar. Deus tem uma obra na tua vida. Mas muitas das vezes é aqui, ó. E aí o versículo diz: e não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vontade. Se não renovar, não vai entender qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Eterno. Porque muitas das vezes isso ainda não aconteceu, porque eu ainda não renunciei, porque eu ainda não abri mão daquilo que eu e você, nós nessa manhã, sabemos que está sendo um impedimento, o agir e o mover do Eterno. Como é que eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Pai, se ainda tem uma magoazinha, se ainda tem uma fofoquinha, se ainda tem, aleluia, um ego, o eu, a soberba? Está entendendo, irmão? A luta é contra nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele já liberava. Da onde vem as guerras? Se não de dentro de nós mesmos. Os nossos... Aí está entendendo? Quando eu, de todo o coração, porque, irmão, eu sempre bato nessa tecla, o Pai nos conhece por dentro. Não adianta barganha com Ele. Eu e você viemos aqui nessa manhã oferecer ao Pai o sacrifício vivo. Olha que privilégio. Não precisa mais trazer uma pombinha, não precisa mais trazer um cordeirinho, um carneirinho, não precisa mais o pastorzão Wagner entrar no Santo dos Santos com aquele sino com a corda amarrada. Graças a Deus está ajustadinho, senão o pai pegava ele lá dentro. E aí a gente tinha que puxar ele na corda. Está ajustado. Aleluia. Então ora por esse homem. Se apresenta, gruda nele e vambora. Porque a obra, irmão, as almas estão perecendo e a gente está com aquela coisinha de ego, de soberba. O que eu mais gosto lá na congregação é ficar na porta. Só que tem hora que eu chego lá, não tem essa quantidade de homem. Aí eu tenho que ir para o culto. Pessoa privilegiada. De vez em quando eu vou falar, faz uma escala aí, manda os dois aqui, por favor. Não é comboio com suave, aleluia. Irmão, isso é privilégio. Esses dias um pastor amigo reclamou, teve um jurento que saiu. Aí o pai me lembrou de um texto que eu recebi de um amigo, conjecturando, que Deus falou para ele assim, ó, você não é pastor não, tu é motorista de ônibus. E o teu papel é que o ônibus chegue no destino sem sofrer dano. O teu papel é motorista de ônibus e esse ônibus tem que chegar no destino. Quem desce, quem sobe, não cabe a você. Até porque você para sem alguém puxar o negócio, aleluia. Está entendendo? Tem pessoa que toca e quer descer. Mas ao mesmo tempo que desce, tem quem sobe. Está entendendo? Então, o nosso papel, aleluia, é continuar. O pastorzão aqui já está jubilado, ele falou assim, ó, conta com a igreja, se a igreja não comparecer, conta contigo mesmo. Eu falei, amém. Né? Eu já comentei aqui uma vez, cheguei no evangelismo lá, ninguém, pastor. Eu fiquei olhando, falei, pô, cheguei aqui na primeira semana, o pastor já ia me tirar, ia me botar lá no Cantagalo. Aí eles foram lá na sede, pastor, a gente estava querendo um camarada desse, que gosta e tal. E agora, cadê eles? Acho que é melhor o senhor trocar. Vou parar, porque
porque eu estou cansado. Aí o Espírito Santo falou assim, ó, quem cansa, descansa. Para não. Né? A abençoada já falou. Aí daqui a pouco, chegou 30 da Universal. Pararam na minha frente assim, começaram a dar folheta, anotar no caderno. Aí o Espírito Santo falou, tá bom, tu quer mais? Qualquer coisa eu trago dali do outro lado do túnel também, daquela batisbreia. Mas tu está entendendo que tem um dono? Que muitas das vezes, irmão, é situações que eu e você precisamos passar. Deus tem bradado no meu coração, aprenda a lidar com as situações. Agora eu falo, pai, por que o pau está quebrando dessa maneira? Tem hora que ele, minha graça te basta, tem hora que ele dá a solução. Ele cuida. Esses dias a irmã não entendeu, eu falei, aí tá difícil, tá isso. Eu falei, bora, confia no Senhor, vai dar direção. Não, mas eu falei, não, para mim também. E eu tenho uns corvinhos. A senhora sabia que eu tenho uns corvos? Tem corvo no Brasil, tem corvo fora, tem mês também que o corvo não vem. Tem mês que o corvo não vem. Aleluia. Mas quem é que é o dono de tudo? Quem é que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e nós que nela habitamos? Mas sabe o que está faltando? Eu me apresentar, não só me apresentar, me entregar, não só me entregar, ter a mente renovada. Porque aí eu vou entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto aqui, aleluia, do tema, é tão maravilhoso porque tem dom, tem cura. É o Pai, Ele destrinchando para mim e para você. E aí eu quero até colocar num texto que eu peguei aqui, que os irmãos, me ajuda aí, coloca aí Salmo 50, versículo 14. Olha lá. Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Eu não vou nem perguntar, mas irmão, se tu tem que ser igual a Ana, votou, tem que cumprir. Tem que ser obediente e fiel. Coloca para mim aí 1 Pedro 2,5. Eu separei aqui, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, irmão, olha a responsabilidade e o para que o Pai nos chamou. Porque quando eu medito aqui, apresentar-vos a Deus como sacrifício vivo, santo, aí o agradável, isso me pega de uma maneira. Está pastoreando, mas está agradando ao Pai? Está tocando, mas será que o Pai tem se agradado? Prega eloquente, mas o Pai está se agradando? Porque Mateus capítulo 7 fala disso, né? Mas Senhor, profetizei. Mas você está entendendo que é no nome, que é sobre todo nome? Que é de nós mesmos. É o Todo-Poderoso. Então, o 1 e o 2 fala de consagração e mente renovada. Do 3 ao 8 fala de dons e unidade da igreja. Do 11 em diante fala do amor, na prática do dia a dia. Aí eu falei, eles me convidaram, meu irmão, Filipenses capítulo 2, versículo 5, que eu quero encerrar aqui, porque quando pega esse contexto todo, meu pastorzão, não tem ninguém melhor que o mestre. Aí tem que falar do mestre. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus. Quando a gente pega Filipenses capítulo 2, fala que ele não teve usurpação, ser igual a Deus, como a nossa abençoada falou aqui, de todo o poderoso ele se fez homem, por mim e por você, foi levado como ovelha muda ao matadouro. Então, aleluia, o que o papai requer de mim e de você? Obediência e fidelidade. Se apresenta, irmão. Jesus, ele se apresentou. Jesus, ele se entregou. E eu não quero falar nesses poucos minutos que resta dele se entregar à cruz, não.
ele se entregou àquilo que o Pai ordenou, ao chamado, ao amor, ao acolher, ao ensinar, ao discipular, a servir. Irmão, Jesus se entregou a isso. Está entendendo? Eu não quero falar dele se entregar à cruz, não. Ele se entregou a uma ordenança e deixou um legado para mim e para você. Então, quando eu me apresento, porque é o que eu falei, agora não tem mais o sumo sacerdote uma vez no ano, não, agora é todo dia. É eu e você, é como nessa manhã viemos aqui e nos apresentamos. Pai, eis-me aqui, faça em mim o teu querer. Aleluia. O Senhor sabe a minha condição. Aleluia. E aí aqui foi falado de dons. Eu amo isso aqui por causa dessa união. Um prega, um louva, o outro tira oferta. É os dons que eu não vou repetir aqui, mas já foi falado. É dom disso, é dom daquilo, é dom toma. E o Pai, ele tem prazer. E esses dias, o que me constrangeu, esse amor do eterno, é que ele falou para mim assim, ó, Benjamin, eu tenho prazer em abençoar. Aí eu fiquei grandão. A gente adora, quem não quer uma bênção, né? Ainda mais ouvindo do Pai. E ele comigo não usa os profetas muito, não. Ele veio e fala, ó, eu tenho prazer em abençoar. O senhor sabe como é que está a situação. Aí ele falou assim, ó, mas eu não recebo de qualquer um. Será que o Pai está recebendo a nossa adoração hoje? Quando ele falou isso para mim, eu já estou lembrando do cara. Aí eu fiquei olhando o culto aqui, e jovens adorando. Eu falei, pô, Pai, recebe a minha aí, recebe a minha adoração, né? Eu amo, eu tenho prazer em abençoar, mas eu não recebo de qualquer um. Aí, teu dom buscar, mas Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. E ele falou, quem é vocês? Eu conheço vocês, não apartai-vos de mim. Está entendendo? Ele tem prazer em dar, mas em receber. Nessa manhã ele está recebendo a minha e a tua adoração. Então, aleluia, é se apresentar, irmão. E aí eu coloquei aqui, ó, porque Jesus, ele é o nosso maior exemplo, porque antes da cruz teve uma mesa. Irmão, lá em casa eu já estou ajustando isso aí, porque o Pai falou comigo da mesa. Aleluia. E aí a comida está pronta, a costelinha, a mesa lá bonita. Aí eu vou lá no fogão, preparo meu prato e vou para o quarto. Úrsula no outro, costelinha para o outro e a mesa lá. Mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de união. Mesa é lugar de confidência. Mesa é lugar de amigo. Mesa é lugar de segredo. Mas você, olha o chamado do Eterno. Antes da cruz ele estava na mesa. E quem estava lá? Judas. Mas ele parou. Ele ficou, não, eu não prego. Não, eu não sou. Meu irmão, se apresenta e dá o seu melhor. Seja obediente e fiel. Lá no batismo eu dei mó gritando. Estava tão sedento. Promete obedecer essa doutrina, o pastor da igreja, oh glória! Aí agora eu vou fazer diferente? Não, tu não se apresentou? Apresentou como sacrifício vivo. Tem um pastor aqui. Antes do presidente me colocar na Rocinha, eu estava lá em Chapéu Mangueira, estava tendo uns grupinhos dentro da igreja. Aí o pastor me chamou. Falou, tá vendo aí? Eu falei, tô. E aí? Eu falei, nada, pastor. Tem um dono aqui, se ele está permitindo esse negócio aí, é para falar comigo, contigo. Eu poderia acabar com tudo isso agora. Mas vamos orar, pô. É orar, oração. E aí eu falei, pastorzão, o dia que o senhor pregar alguma coisa de púlpito que não condiz com a palavra, eu não vou aceitar. Mas vou orar pelo senhor, o cajado está na tua mão. Quem colocou ali foi o Pai. Então, antes da cruz, houve uma mesa. E aí eu botei aqui com a minha letrinha, cumprir propósito não é lutar, se entrega. Quer cumprir o propósito? Quem chamou? Quem chamou a mim e a você não garante?
Ele é fiel. Glória a Deus. Ai daquele que se levantar. Não se preocupe, irmão. Então, cumprir propósito é se entregar. Se entrega. Eu, de vez em quando, dou uma corridinha. Se os irmãos quiserem, vai lá no Leme, terça e quinta. Tem um circuito lá, 0800. Até isso o papai abençoou. Tem um patrocinador. Quem quiser ir lá cuidar da saúde, 7 às 8, 8 às 9. Cheguei lá para fazer a minha série, tinha um trabalhozinho lá. Fizeram na madrugada. Aí eu cheguei lá pro professor e falei, irmão, cadê o meu aparelhozinho aí que eu preciso, que eu estou com a dor? Não, eu estava esperando você chegar, porque tem esse negócio aí. Aí eu falei, peguei o telefone e falei, pastor Wagner, vou até pagar o Uber. Aí eu falei para ele assim, por que você não tirou? Não, eu vou meter a mão nisso. Eu falei, mas não é para você não, cara. A gente não tem nada a ver com isso não. Tu não vai chegar e também vai dar bico, né? Não, então não, eu não. Aí eu fui em direção, ele falou, você vai meter a mão? Eu falei, eu não estou indo no meu nome. Eu não estou indo no meu nome. Agora eu preciso treinar. Vai atrapalhar meu circuito? Não. Peguei. Botei lá do lado da lata de lixo. Ele olhou e falou, você é maluco? Eu falei, eu não, irmão. Aleluia, a gente não está fazendo nada demais. De repente a pessoa nem sabia que tinha circuito, treinamento aqui. E aí segue espiritualmente, que a Bíblia fala com o nosso adversário, ele se transforma em anjo de luz. Pessoas cegas nesse momento espiritualmente. Então não é apontar, não é julgar, como eu falei, o pai de santo é um dos melhores amigos do nosso lar. E no final, quando a gente abraçou e deu a paz do Senhor, ele ainda falou, eu não vou ficar muito tempo aqui. Eu falei, amém, irmão. É para aquele que crê. Quem não crê, não cabe a nós. Então eu fui lá, peguei e botei do lado. Ele falou, tu vai meter a mão? Eu falei, não estou indo no meu nome. É no nome do rei, né? Ele é dono do mar, ele é dono da mata. A mata, se está aberta, se está fechada, se é alta, se está parada, é dele. Glória. Tudo é dele, por ele, né? Para ele são todas as coisas. Agora, o sistema mundano, aí tem né? Agora, a terra, mar, mata, é tudo do nosso Pai. Ele é que tem todo o poder. Então eu coloquei aqui que cumprir propósito não é lutar não, irmão. É se entregar. A gente não precisa lutar não. É confiar no Deus que Ele tem todo o poder. Então, o próprio Jesus, na noite em que Ele foi traído, ele, né, o texto diz que Ele tomou o pão, deu graças a Deus. Então, mesmo ele, olha o que é entrega, irmão. Mesmo ele sabendo que ele seria negado e traído, ele continuou servindo. Sabe por quê? Ele se entregou. Ele se entregou a um chamado, a uma ordenança. Então, aleluia, essa festividade, mais um ano dessa bênção aqui, o tema é para nos trazer a um despertamento. Ó, se apresenta, se entrega ao Deus Todo-Poderoso como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Você quer resposta? Você quer um agir de Deus? Irmão, nós estamos falando de vida eterna. Por isso que a palavra diz que o reino não é comida nem bebida, é paz, justiça, alegria no espírito. Isso é maturidade espiritual. Eu vim conversando com uma das irmãs que eu encontrei, aleluia, abençoada ali, e irmão, faz parte do nosso caminhar. O pecado entrou, então vai ter luta, vai ter prova, vai ter bênção. Quando Deus mais me abençoou, eu deixei Ele de lado. E olha que eu gosto de orar, Pai, que seja feita a Tua vontade. Aí na hora da bênção, não, Pai, deixa eu fazer a minha um pouquinho. Não, é a dele que é boa, agradável e perfeita. Mas quando eu tirei Ele do foco, do centro, eu comecei a afundar. Então nessa manhã, é se apresentar ao Todo-Poderoso, se entrega, irmão.
Eu não sei como tu chegou aqui nessa noite. Eu não sei do que você necessita. Eu não sei qual é a área. Mas uma certeza eu sei. Se tu se entregar. Aleluia. Irmão, eu fui mais de 20 países. O Brasil quase todo e tinha um vazio. O dinheirinho não supria. Farra, droga, noite. Quase acabei com a minha vida e com a minha família. Quando eu entendi em 2003, Romanos 12, eu falei, eu vou me entregar, porque eu não aguento mais. A onda passava, eu ficava pior. Então eu não sei como tu chegou nessa manhã. De repente tu veio aqui a convite, de repente tu está caminhando, aleluia, se entrega para você ver. Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. Só que, aleluia, eu preciso entender que é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. É como está lá em Eclesiastes 3, que há um tempo determinado. Aí eu só quero colher, mas tem um tempo de plantar. E da plantação até a colheita tem um processo. E muitas das vezes esse processo é árduo, ele dói. Mas não mata não. É o Pai gerando em mim e você o querer dele. Muitas das vezes vai ser necessário uma menina, né? Aleluia. Ela gerava, ela dava filho, e ela que percebia, não era para ser o contrário. Mas quando Ana assentou no coração, porque o texto fala que todo ano ela ia também. E o texto não relata a oração dela. De repente a oração, pai, me dá um filho, mas ó, ninguém vai pegar ele no colo. Não vai, vai botar no estante, não. Quando ela entendeu e rasgou o coração, ela se apresentou, ela se entregou a um Deus que tem todo o poder. Então, é maturidade. Maturidade espiritual é não deixar a dor mudar quem você é. De repente tu chegou aqui com o pau quebrando. Porque é isso que o inimigo quer, irmão. Parar a minha e a tua caminhada. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Outro dia eu comentei isso lá na congregação. Tem hora que a gente aqui confunde o secular com o espiritual. A Bíblia fala que o sol é para todos. Eu conheço pessoas milionárias que não creem, mas que se qualificaram, estudaram, têm um bom emprego, boa casa, sua vida está tranquila. Mas já foi falado aqui do capítulo 1 ao 11, que salvação não é mérito, não é por obra, não é por condição, não é por título, não, é a graça do Eterno. Então, irmão, se entrega nessa manhã, se entrega porque Deus quer operar, aleluia. No jardim, Jesus foi o que? Pressionado até suar sangue. Está entendendo? Que de repente tu chegou aqui nessa manhã passando por um Getsemane, como Jesus estava aqui, aleluia. E é no Getsemane que a gente aprende o que? A obedecer, mesmo sem entender. Está entendendo? Tu ainda não entendeu, o Pai não revelou, o Pai não falou, você está no começo da tua caminhada, mas só obedece, se entrega e obedece. Pastor, eu quero, me ajude em oração, eu quero participar de um discipulado, eu vou estar no culto de doutrina, na escola dominical. Irmão, o Pai requer de mim, de você, obediência e fidelidade. E aí eu vou repetir, porque o Getsemane ali foi um lugar de batalha onde Jesus suou e chegou a suar sangue. De repente tu chegou nessa manhã aqui, passando por alguma situação que você ainda não teve uma resposta, mas o Pai quer se revelar, mas é necessário que você venha se entregar. Então, mesmo que você ainda não esteja entendendo, obedece. Obedece. Ele requer de mim e de você obediência e fidelidade. Ele vai direcionar. Olha só, depois de orar, o pai ele não encontrou paz, não, ele encontrou Judas. Aí, imagina, depois de uma oração, o pau quebra. Aí tu olha e fala, caramba, lembra quando Jesus está dormindo no barquinho e os discípulos acordam ele? Senhor, não importa que pereçamos, mas ele não veio para dar vida e vida com abundância?
Muitas das vezes na nossa luta, na nossa caminhada, a gente esquece até o tamanho do nosso Deus. E aí, não importa, não, o Pai não vai deixar a gente morrer não, irmão. Aleluia. E aí, o que me chama a atenção é que ele não chega para os discípulos e fala assim, ó, filhão, depois que tu começou a caminhar comigo, o pau quebrou, né? Ficou maior, mais revolto, ventou mais forte, vento de 100 km por hora. Eu estava doido para ligar para o senhor. Se o senhor atende, eu ia falar, estou tranquilo. Essa ventania que deu aí. Mas o melhor é que o pai falou para eles, ó, depois que vocês começaram a caminhar comigo, ficou pior? Não. O que ele falou? Benjamim de pequena fé. Está entendendo que não é o tamanho do problema? Milagre para o nosso Deus é apenas um detalhe. Morto, ressuscitar, ele curar. Ele quer que eu e você nos entreguemos. Aleluia! Deixa-me aqui, Pai. Faz em mim o teu querer. Então, eu coloquei aqui, ó. Não foi oração. Isso é que me pegou, meu pastor. Oração não muda o caminho, muda quem caminha. Aleluia! Vai ser necessário o barco ir a pique, mas não vai morrer ninguém. E olha que Paulo avisou. O chefe da embarcação não deu crédito. Então tem hora, é o que eu falei lá em casa. Paulo, para minha costelinha, ó, tá arriscado ir a pique, mas não vai morrer ninguém. E o melhor é que os camaradas vendo falou, olha lá. Porque quando a gente está numa lutinha, quem está de fora acha até que a gente está em pecado. Mas não é não, é o pai dando uma ajustadinha, né? Vou ajustar aqui que eu conheço ele. Aleluia. Por isso que quando a gente pega lá, João capítulo 15, do versículo 3 ao 11, permanecer, repete 11, 12 vezes. Porque ele sabe que a nossa tendência é parar. Ainda mais no meio de uma luta, mas nessa manhã, ele nos traz aqui para a gente se cair, só se entrega. Só confia nele, porque ele é fiel. Aleluia. E aí eu botei aqui, ó, muitos querem chamar, mas não quer o cálice. Querem o resultado da cruz sem passar pelo processo ali do jardim. Mas quem foge do Getsemane, quem foge do processo, está fugindo da maturidade. O papai quer, aleluia, falar comigo e contigo nessa noite, porque, irmão, maturidade é o que muitas das vezes está faltando a mim e a você, sabendo que não tem bandeira branca no reino. Eu vou repetir, estamos falando de vida eterna, estamos falando de vida com Deus, é a minha, a tua mente sendo atacada, irmão. Ontem eu trouxe uma mensagem numa consagração, e aí, aleluia, falando ali de Eliseu, aquele momento que o jovem acorda ele. Aí eu vou conjecturar porque não está no texto. Eliseu deve ter feito assim, meu pastor: pai, eu não aguento mais falar com esse jovem. Discipulado, culto de doutrina, escola dominical, aleluia. Mas ó, posso fazer um pedido? Abre os olhos do moço para que ele veja. Aleluia. O jovem acorda Eliseu falando, ó, a cidade está toda cercada pelo inimigo. Está entendendo que o inimigo pode cercar a minha e a tua casa? Está entendendo que o inimigo pode cercar o meu e o teu bairro? Mas quando os jovens abrem os olhos, quando Deus abre os olhos do jovem, qual é a visão que ele teve? Carros e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Quando eu me entrego, o inimigo pode até cercar a nossa comunidade, pode até cercar no trabalho, pode cercar no dia a dia, mas o anjo do Senhor, aleluia, daquele que o teme, ele guarda, ele livra, ele fortalece, ele dá ânimo, ele é Deus. Mas eu preciso me entregar. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E aí nós temos visto aqui, ó, eu até coloquei, a vitória pública da cruz foi resultado de uma obediência silenciosa lá no jardim. A Bíblia fala que Jesus foi levado como ovelha muda ao matadouro, por mim e por você.
Ele se entregou, aleluia, ao chamado do Pai, porque ninguém poderia pagar essa dívida. E assim como Jesus se entregou, o Pai chama a mim e a você nessa noite. Então, quem vence no secreto, vence no... Eu falei para minha esposa quando ela me perdoou. Eu falei, ó, meu compromisso agora é com Deus. Porque tinha uma ferida. Eu falei, pai, só o senhor agora que tem esse remedinho aí. Meses andando de cabeça baixa em casa. Mas eu já tinha me entregado. Eu falo lá, até hoje eu sofro reflexo do que eu plantei de errado. Porque a lei da semeadura, ela é extraordinária. Todos vão colher. E se eu sei que eu vou colher, eu escolho o que eu vou plantar. Imagina quando eu me entrego, a direção que o Espírito Santo vai dar na minha vida sentimental, material, financeira, espiritual. Então eu falei para a minha costelinha, meu compromisso agora é com Deus. E se eu for fiel ao Todo-Poderoso, eu vou ser fiel a todo mundo. Então nessa noite, irmão, para encerrar, eu coloquei aqui, ó, a ceia nos lembra do que Jesus fez e do que Ele nos ensina. Servir mesmo ferido, amar mesmo traído, permanecer mesmo em meio à dor. Eu não sei como você chegou aqui, mas o convite se entrega. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.